síndrome de Down é uma anomalia genética que faz com que as pessoas com a síndrome escrevam suas histórias de uma outra maneira. E se já houve um tempo em que as famílias mantinham seus filhos em casa, fora do convívio social ou escolar, a preocupação dos pais, dos cuidadores hoje é que eles tenham autonomia plena para tocar suas vidas com saúde e com boas expectativas como todo mundo. E o Leonardo Gontijo, que é idealizador do Instituto Mano Down, está aqui hoje com a gente para falar sobre isso. Ele veio especialmente de BH para nos dar essa entrevista. Muito obrigada, Léo. Me fala o seguinte, isso é uma questão assim primordial, né? O momento em que culturalmente na sociedade a gente consegue virar uma chavinha, isso parece que muda de uma outra forma, né? Isso abre uma perspectiva incrível. No caso de quem tem Down, ter trazido essas pessoas para o convívio da sociedade, né? Tentado fazer uma inclusão escolar, que a gente ainda vai falar disso hoje aqui no programa, já parece ter mudado incrivelmente a expectativa de vida, né? A melhoria, a qualidade de vida, a saúde dessas pessoas. Exatamente isso. Prazer estar aqui, sou fã dos programas. É exatamente isso, né? E o que a gente leva nas maternidades, né? A maioria das crianças que nascem em Belo Horizonte, a gente vai lá receber. E a primeira coisa, eu e o Dudu, a primeira coisa que a gente leva para as famílias é que, né, segundo o IBGE, 24% da população tem algum tipo de deficiência, mas 100% tem que ter sonhos. E muitas vezes o nascimento de uma pessoa com deficiência, as famílias, os profissionais não projetam sonhos, não tem estímulo, deixa para lá. Então, todo ser humano precisa de sonho. Então, a primeira mensagem que a gente leva é que precisa sonhar. A virada de chave perpassa pelo projetar sonhos. Porque se eu definir para as minhas filhas que ela não vai falar inglês, não precisa fazer mais nada, você nem vai tentar. E muitas vezes as pessoas com deficiência pela superproteção fica aquilo, coitadinho, deixa pra lá. Então, a primeira coisa para mudar essa chave é oportunidades e projetar sonhos. É o que a gente trabalha muito com isso. Informação também, né? Claro. Antes de você explicar melhor como é que é o trabalho de vocês lá no Mano Down, eu queria rodar um videozinho aí. Ele acabou de citar o Dudu, né? E quem está em casa não sabe exatamente quem é o Dudu. Olha só quem é o inspirador dele. Ou seja, esse cavaquinho é mais que um poema, né? O Dudu, ele nasceu na sua vida, ele entrou para a sua vida quando você tinha já 12 anos de idade, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa relação. Então, eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de ter um irmão. Eu apanhava muito, meus irmãos eram caçulinha. E até os 6 anos eu pedia para minha mãe e meu pai, eu quero ter um irmão, não aguento mais, daqui a situação não estava, eu tinha meus privilégios, mas... E aí, minha mãe falou, não, Léo, não quero ter mais filho e tal. 12 anos depois o Dudu nasceu. E eu sempre falo, né, a gente faz muitas palestras conjuntas, a gente faz muitos shows, que foi nas curvas da vida que eu aprendi a amar. Que muitas vezes uma mudança de rota, num irmão que eu não queria, né, que eu queria ter um irmão, jamais nem sabia o que era síndrome de Down, a gente tem duas possibilidades, ou lamenta ou aprende. O Dudu mudou a minha trajetória, mudou a minha perspectiva de vida, e como a gente fala, tem uma analogia que a Emily faz que é muito interessante. Imagina como é que é receber uma pessoa com Down na família? Imagina que você quer chegar na Itália. O que você faz se você tem um sonho? Você esforça, junta dinheiro, matricula no curso de italiano, faz o roteiro turístico todo. E na hora que você está embarcando 12 horas de viagem, na hora que você está lá dentro do avião cansado, mas feliz, na hora que está aterrissando, a aeromoça chega e diz, bem-vindos à Holanda. Poxa, eu queria chegar na Itália. Então, diante de uma adversidade, ou você compra novas rotas, ou você fica lamentando, por que eu não cheguei na Itália, coitado de mim, ou aprende com a Holanda. O Dudu é mais que Holanda na nossa vida, ele mudou a nossa história, mudou a nossa trajetória, mudou o nosso olhar, e fez de mim um ser humano muito melhor, né? E tirou o que eu julgo mais importante, que é a invisibilidade social. Porque antes do meu irmão eu não enxergava as pessoas com deficiência. E o Dudu nasceu e falou, cara, abre o olho, é muito mais do que você pensa. Então ou a gente lamenta ou a gente aprende. O Dudu me ensina e é o maior mestre que eu tenho na minha vida. Você está aqui hoje ensinando para a gente, eu estou muito emocionada com esse programa. Eu confesso que vai ser muito difícil a gente chegar até o momento final, mas é que a nossa missão aqui é mostrar para as pessoas histórias como a do Dudu, né? Claro. Que é possível você escrever de uma outra maneira. E aí eu queria, talvez até, inclusive, a gente tenha uma surpresa no finalzinho do programa, eu não vou adiantar muito aqui. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, né, do Instituto. Vocês têm vários pilares, né, que vocês trabalham, eu queria que você explicasse como são. Então, diante do nascimento
isso. Do Dudu a gente começou, né, nosso amor muito grande e tal, e começamos a pegar a maior habilidade do Dudu, que é a música, e eu sou professor universitário, então a gente começou a fazer palestras. Então a gente tem 8 tipos de palestras, que a gente faz empresariais, faz para associações. Escreveram livros também, gente, olha aqui. O Leonardo tem esses Sim, dois. Quantos livros você... São 4 livros que contam a nossa história. Total. Isso. E aí a gente começou a falar da nossa história, assim, brincando, né? 2 irmãos, e começou várias pessoas ao nosso redor procurar. Né? As pessoas começaram a ver na internet, coisa que na época da minha mãe não tinha, porque imagina, 27 anos atrás, você encontrar alguém com Down na rua, era loteria, não tinha internet, era só esbarrar em alguém. Então, não, e aquilo era verdade, as famílias escondiam seus filhos com Down e não tinha internet para conectar. Então hoje quando nasce, as pessoas veem alguns vídeos, Dudu tem muita visibilidade por ser artista, como diversos outros, e várias famílias começaram a nos procurar. Ele está com 27 anos, né? Não sei se você já falou, eu quero reforçar isso. Né? E aí começamos a fazer palestras, começando a fazer acolhimentos nos hospitais, começando a fazer grupo de pais, grupo de irmãos, começando a fazer caminhadas. E aí nós falamos, pô, vamos criar o Instituto, né? Não vamos ficar só na nossa relação, vamos ampliar. E hoje a gente está atendendo aproximadamente 100 famílias lá em Belo Horizonte, com várias atividades. Focamos inicialmente na atividade artística, a gente acredita muito nas artes, até porque o Dudu foi incluído pelas artes. Em algum momento, Leonardo, já falaram isso? O Dudu não vai andar ou não vai chegar até a adolescência ou esse tipo de coisa? Vocês ouviram isso? Ouvimos muito e o slogan do Instituto Mano Down é respeite as diferenças fazendo a diferença. Não foi uma, não foi 2, não foi 3, foi 1 milhão de vezes que as pessoas apontaram para o meu irmão e falaram, tá vendo aquele mongoloide? Que era até a expressão usada. Coitado daquele irmão. Várias vezes. Mas eu aprendi com a minha mãe, né, a questão da respeito às diferenças, fazer a diferença. Eu não fico chateado se alguém fala isso, porque é desconhecimento que eu também tinha e tem vários preconceitos. Então, você tem que mudar a realidade com atitudes, já dizia Gandhi. Seja a diferença que você quer ver no mundo. Então, a gente começou a mudar. Então, eu comecei a apresentar o meu irmão para a sociedade. Pô, como é que eu converso com alguém com Down? Chega aqui. Ah, mas ele é mongolóide. Como é que eu falo com ele? Cara, ele é ser humano, olho no olho, tudo bem? Fala tudo... com ele. Vamos falar isso. Olha lá, a gente está botando também o site do Instituto aí para mostrar uma série de atividades que vocês fazem, né? E em relação ao Dudu, foram vários momentos que a gente trabalhou a tão falada resiliência. Primeiro, os médicos, que falaram com meus pais há 27 anos que ele não ia andar, não ia falar, ia morrer aos 4 anos. O que você faz diante de uma situação dessa? Então, grandes ensinamentos dos meus pais. 2, 17 escolas negaram o direito do meu irmão estudar. Lá em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte. E a dor, a gente convive isso até hoje, mudou com a Lei Brasileira de Inclusão. Isso quando ele tinha o quê? Uns 5 anos de idade? Quando começou a primeira escola. Inclusive, meus pais, assim, muito chateados, porque queriam colocar na mesma escola que os outros 3 filhos. Aí eu vivi essa dor, claro que não foi minha, não sei essa dimensão, mas eu vivi de tabela. Imagina chegar na escola, tem vaga? Tem. Tem síndrome de Down. Para ele, não. Não estou preparado. Então, assim, é uma dor e hoje, dentro do Instituto, a gente aciona o Ministério Público, acionamos a Defensoria Pública, porque a Lei Brasileira de Inclusão criminalizou essa atitude. Sim, mas ainda tem muitos não. Pode se negar. Mas a gente sabe disso, a gente já falou disso aqui no Conexão outras vezes também, que as escolas às vezes usam subterfúgios, né? Sim, não, claro. A gente está sem vaga, ou no momento a gente não tem nenhum professor para auxiliar. E acaba condenando essa pessoa, né, a tudo que ela poderia ser, né? Claro. Quer dizer, é o contrário daquilo, do potencial. Assim, que não sei se vocês abordaram, que muitas vezes são as famílias ditas normais que pressionam as escolas para não receber uma pessoa. E a gente vai nos hospitais também para receber as famílias. E assim, a principal bandeira do Instituto é a educação inclusiva, é crescer com as diferenças. Não tem MBA de diversidade, curso de inclusão. Então, minha filha, desculpa a palavra, eu não quero nem saber o que ela vai aprender. Eu quero que ela conviva com o máximo de pessoas que pensam diferente dela. Porque é isso que falta. A gente está formando, igual eu, excelentes técnicos, mestrados, sei lá o quê, mas pessoas tiranas, que não respeitam uma opinião divergente, porque não aprendeu a lidar. E se acham cidadãos justos e bons, né? Exatamente. Olha só, a equipe da TV PUC, né? A TV PUC Minas, que é da rede de TVs universitárias parceiras do futuro, inclusive, eles foram conhecer outras realidades de meninos e meninas com Down. Olha só. Quando ele nasceu, a perspectiva era que não chegava à adolescência, não tinha nada a fazer. Falaram que ele não ia andar antes dos 3 anos, ele andou com 1 ano e pouquinho. Que ele não ia falar antes dos 3 anos, ele falou logo, 1 ano e pouquinho, 2 anos, ele balbuciava, já falava a frase. Que ele não ia aprender a ler, ele aprendeu a ler antes de 8 anos. A habilidade das mãos que tocam esse instrumento, assim como esta energia que alimenta a rotina do Marcelo, contraria um futuro previsto para ele quando nasceu em 18 de setembro de 1979. Naquela época, a expectativa de vida de pessoas com a síndrome de Down não passava dos 35 anos.
Pois é, hoje ele já está com 37 e é com essa carinha de jovenzinho, assim como os sonhos que estão só começando. Ser ator para divulgar minhas peças, meus musicais e também participar das novelas de televisão. Acredito que essas duas contribuições, o diagnóstico precoce e o desenvolvimento de estudos do metabolismo do organismo trissômico, contribuirão em muito para o aumento da expectativa de vida, né, no campo da medicina nos indivíduos com síndrome de Down. No Brasil, estima-se que 300 mil pessoas tenham a síndrome de Down, segundo o IBGE. E para elas a vida está mais longa, com uma média de 70 anos. É como se a caminhada tivesse dobrado de tamanho, mas chegar até a melhor idade ainda esbarra em alguns desafios. Síndrome de Down, elas podem tudo, desde que tenham o estímulo adequado. E essa propriedade sobre o assunto na fala que acabamos de ouvir tem uma razão. Agora, sem o jaleco, a minha conversa é com a mãe do pequeno Davi, que tem a síndrome de Down. Nasceu o filho e junto um novo foco na carreira da Janaína, que se especializou nesta área para ajudar o Davi e outras dezenas de crianças. Janaína, essa motivação surgiu do lado mãe? Surgiu do lado mãe, mas também veio de um diagnóstico que eu fiz, né, através do cuidado que eu tive que ter com o Davi, né, que eu enxerguei o quão despreparados todos nós, médicos, somos para lidar com as pessoas que têm síndrome de Down, porque nós não temos essa formação na faculdade. Minha principal inspiração, claro, tem 93 centímetros e 15 quilos e está sentado no meu colo. Dedicação capaz de prolongar vidas, de mais qualidade, mas também de barreiras. Nascer com um cromossomo a mais ainda reflete em direitos a menos, uma realidade que se estende à família da Júlia, de 3 anos. A inclusão é uma coisa muito recente. Nós que temos 30 e poucos anos, não convivemos com pessoas com síndrome nas escolas. E daqui a 30, 40 anos, quem sabe a gente já não está no mundo ideal, sem ter separação, sem ter exclusão. Exatamente. O Léo está lembrando aqui, né, a importância da educação inclusiva, né? Você ter acesso a pessoas que são diferentes de você, né? Você ter esse convívio, isso é enriquecedor para todo mundo, né? Eu lembro meu filho falando da Olimpíada na escola dele, uma cadeirante fez cesta, a escola inteira gritou, assim, então é muito legal, né? Agora, eu acho que é interessante, assim, essa reportagem da TV PUC Minas, ela levanta uma série de questões, assim, eu acho que é importante a gente falar um pouco desse despreparo para lidar com o assunto, né? Isso você já tocou, já relou nesse assunto no início, mas eu acho que é importante a gente falar um pouco mais, principalmente porque há uma preocupação das famílias em quem vai ficar, né? Quem vai cuidar quando esse jovem envelhecer? E as famílias, os pais, né, os cuidadores, enfim, não estiverem mais aqui, né? Você vê isso nas ruas, inclusive? Vejo diariamente, e é uma mudança, é um assunto novo, que não existe políticas públicas. Por quê? Porque a expectativa de vida das pessoas com Down era até 30 anos atrás, eram 30 anos. E hoje já está 60, 70. Então mudou muito. Por quê? Porque foi estimulado. E não tem literatura sobre o assunto. Então por quê? Eles não tinham estímulos, muitas vezes não chegava nem a vacinar, não vai dar em nada dentro daquela política, então morriam antes dos pais. E quando a gente vai nos hospitais, muitos pais abrindo o coração mesmo falam, eu quero que meu filho morra antes de mim. Dentro daquela super proteção. Só que não vai morrer, é que a gente fala para as famílias, a expectativa de vida está aumentando e a gente tem que começar a lidar com isso. E então temos pouca literatura e a grande preocupação das famílias é essa, quem vai cuidar dos meus filhos? Não temos instituições preparadas, não temos abordagens, nem questões de saúde preparadas e as famílias também não estão preparadas, porque eu falo sempre, o envelhecimento começa no nascimento. Se a gente não preparar essa autonomia desde o início, quando chegar, foi o que eu conversei, quando eu escrevi o livro, eu chamei meus pais, o primeiro. Eu morava em outra cidade, meus irmãos já não moravam em BH, eu voltei para BH, em virtude do amor que eu tenho pelo meu irmão, e falei com meus pais, tudo bem, talvez vocês vão morrer antes de mim, a partir de hoje eu vou interferir na educação do meu irmão. Porque talvez, depois que eles falecessem, se é que eles vão falecer antes de mim, eu não teria mais energia, nem o Dudu teria mais capacidade, então tem que começar o quanto antes. E você provavelmente deu essa tranquilidade a eles, né? Sim, mas aí que tá.
mas não pode ser uma coisa forçada. Muitas famílias me procuram, o Léo é exemplo de irmão. Não sou exemplo de nada, eu faço por amor, porque eu gosto, que eu quero ficar próximo do meu irmão, que eu pode cara, que ele é inspirar outras pessoas, né? Inspira outras pessoas, mas não é obrigatório. Entendi. Então, de novo, a responsabilidade sempre é dos pais e do governo, do poder público, de ter instituições para isso. Agora, nada melhor do que a família, é o que eu defendo. Exatamente. A gente vai ouvir agora uma outra precursora nessa história toda aí de inclusão, que é a Glória Moreira Salles. Ela é pedagoga, presidente do Instituto Carpe Diem hoje em dia. A Glória é mãe da Mariana, que hoje tem 38 anos, ela tem Down, e ela foi uma das fundadoras da Federação Síndrome de Down. Hoje em dia ela não está mais à frente da federação, mas ela está no Instituto, né? Glória, você já nos ouve bem? Estou ouvindo bem, sim. Que bom. O Leonardo... Um beijo grande para você. Que bom. Isso que eu ia falar, que ele falou que... para nós aí. Beijão na Mariana. Obrigada. Que ele já te conhece, né? Vocês dois, digamos, até militando na mesma área, né? Porque o quanto é importante de trazer de dar essa visibilidade às pessoas que têm Down. Agora, a gente está falando aí da Mariana hoje com 38 anos, portanto, anos 80, né, Glória? Quando a Mariana nasceu, se falava muito pouco de inclusão. Isso, nem se falava em inclusão na época, né? E na época ainda nem se falava síndrome de Down também, era mongolismo, como o Léo falou agora há pouco. E então não tinha absolutamente nada, mas foi o começo da estimulação precoce. Isso que eu ia te perguntar, dá para dizer que foi uma das primeiras gerações, então, aqui no Brasil? Essa geração da Mariana foi a primeira geração da estimulação precoce. Eles tiveram todo o estímulo e tal, mas a escola especial continuava e existia assim muito pouco. No começo dos anos 80, por aí no meio dos anos 80, começou a se falar um pouco de inclusão, muito picado assim no Brasil. Era um caso aqui, um caso ali, mas muito sozinho, né? Não existia um movimento. Tinha algumas mães que brigaram para a escola regular. Glória, esses métodos tradicionais, eles dão conta de estimular hoje em dia? Como é que você vê a educação que é dada hoje em dia para quem tem Down? Não, não podia ser melhor, né? Apesar que tem muita falha na educação, inclusive ainda temos que lutar bastante por ela, não podemos parar, mas não tem volta, a inclusão não tem volta. Né? Não tem como voltar. É onde eles vão aprender, quem convive com eles vão aprender também, vão ser melhores pessoas no futuro, porque conviveu com eles. Amanhã, por exemplo, um advogado que teve um colega com síndrome de Down, com certeza, na hora de fazer alguma coisa, alguma lei, alguma coisa, ele vai lembrar que é possível, porque ele teve aquele colega. Então, tudo é mais fácil e ele também vai ganhar muito como pessoa, né? Não tenho dúvida disso. Agora, tem um pessoal que começou aí com vocês e hoje em dia já chegou nesse processo de amadurecimento, de envelhecimento? Já. Quando nós abrimos aqui o Instituto Carpe Diem, a gente pegou exatamente esse pessoal que não tinha sido incluído, foi por isso que nasceu o Carpe Diem, esse pessoal que teve a estimulação precoce, mas não foi incluído e a inclusão estava aí. Então, como fazer com que esses jovens fossem incluídos? A inclusão não é só escolar, ou você é incluída no todo, né, na sociedade toda, no trabalho, enfim, no clube, em todo lugar, ou não. Então, foi daí que nasceu o Carpe Diem, com essa missão de fazer com que esses jovens que eram segregados numa escola especial e fossem incluídos. Ótimo. Então, foi daí que começou. Deixa eu te perguntar, Mariana hoje está com 38 anos, ela trabalha com você, como é que é a vida dela, rapidamente? Ela trabalha num projeto de lazer, a Mariana morou fora, foi morar com uma pessoa na Paraíba, trabalhou na Paraíba durante 9 meses, daí ela não queria voltar, mas eu fiz ela voltar. E foi uma experiência fantástica, porque ela morou lá sem família, só com essa amiga e estava trabalhando lá.
Ela trabalhou muito tempo no Santander e hoje ela trabalha nesse grupo de lazer. Bacana. Glória, brigadíssima, viu? E parabéns por sua trajetória. Com certeza a Mariana também transformou a sua vida, né? Assim como o Léo está falando aqui. Com certeza. Eu só queria falar uma coisa, só para completar o que o Léo falou. Quando você fala do limite, né, o limite, quem tem que dar são eles. E a maioria das pessoas põe o limite. Ah, ele não vai conseguir, isso vai ser difícil. Então, a gente precisa fazer com que eles deem esse limite. A gente vai dando até eles falarem, olha, não dá. Claro, né? Com certeza. Muito obrigada, Glória, mais uma vez. Exatamente porque você pode fazer isso com qualquer pessoa, inclusive, né? Dizer, uma criança vem e sonha, eu quero ser um astronauta. Não, só se você morar nos Estados Unidos. Você sendo brasileiro, você nunca vai ser astronauta. Você vai lá e causa uma condenação, né? Então, a gente daqui a pouquinho a gente já vai chamar a nossa surpresa aqui, que já estava até ali durante a fala da Glória, né? Mas enquanto isso a gente podia falar um pouco desse mercado de trabalho, né, Léo? Assim, que está se colocando aí, inclusive com a política de inclusão, de cotas, né? Quer dizer, tem uma perspectiva boa aí. A filha dela trabalhou num banco, mas você deve ver isso diariamente, né? Tivemos avanços, só um detalhe, assim, a Glória é uma referência para nós, e eles, o Instituto Carpe Diem escreveu um livro muito interessante que as pessoas com deficiência intelectual que escreveram, mude o seu falar, que eu mudo o meu ouvir. Inclusive foi até para a ONU, é bem bacana, uma referência mundial no assunto. Em relação à oportunidade de trabalho, temos a lei de cotas, temos políticas públicas nesse sentido, mas só para te dar uma referência, em Belo Horizonte, a gente fez uma pesquisa recente. Nós temos 45 mil pessoas com deficiência em idade ativa para trabalhar. No Brasil? Não, na região metropolitana de Belo Horizonte, 45 mil pessoas. 45 mil pessoas. Apenas 2 mil estão empregadas. E a lei de cotas teria 50 mil vagas. A pergunta que o Instituto Mano Dal faz diariamente, cadê as 43 mil pessoas com deficiência? Estão invisíveis. E dentro da lei de cotas, tem a discriminação dentro da lei de cotas, porque as empresas nos ligam. Você tem um menos da usinha aí, Leonardo? Eu recebi uma fiscalização do Ministério do Trabalho, eu quero contratar, mas ele pode ficar aí que eu não quero contrato, porque a deficiência intelectual é o que menos quer. Então, por exemplo, em Belo Horizonte nós temos apenas, catalogados por nós, 12 pessoas empregadas. É pouquíssimo. Claro que vem melhorando, vem essas perspectivas, só que a deficiência intelectual é menos jogada, porque aí tem que adaptar, tem que ter mais paciência e etc. E eles querem o quê? Uma pessoa que tenha deficiência que não tenha deficiência. Então, que tenha um pouquinho de surdez, perder um dedinho, aí o mercado... tem um amigo meu que... para cumprir a cota para mesmo. fingir que está cumprindo, né, efetivamente. Então, a inclusão efetiva. Mas que bom que tem ações afirmativas, tem a lei de cotas, a gente é muito apoiador, mas precisando aí de muito esforço. As pessoas com deficiência intelectual, também pela superproteção dos pais, por essa falta de perspectiva também, contribuindo com falta de ação fiscalizatória e das empresas fazendo vista grossa para a deficiência intelectual, ainda está longe, mas melhoramos muito. Inclusive, tem uma pesquisa da McKinsey, publicada recentemente, um estudo da consultoria, mostrando quanto que colocar pessoas com deficiência intelectual muda o clima organizacional. Não no sentido de apenas colocar e mudar, porque ao conviver com a pessoa com Down aqui, por exemplo, na Futura, desperta nos outras pessoas outros horizontes, outras empatias, outras possibilidades, e com isso aumenta a produtividade, o clima organizacional e etc. E outras necessidades também, né? Assim, a gente aqui na Fundação Roberto Marinho tem pessoas com alguma deficiência, então você passa a alertar, você já não solta a porta da mesma maneira que você ia soltar. Opa, peraí, não, deixa eu te ajudar aqui e isso tal. te ajuda na sua casa. E no dia a dia é isso que você nunca pensaria. Você leva pra vida, e um né? dia você vai precisar. É isso. Só convivendo, não tem curso. E o convívio, ele reforça, né, tudo isso. Agora, essas competências, né? Então, quer dizer, o Dudu, com essa habilidade para música, né? De que forma vocês estimularam isso? Como é que o cavaquinho apareceu na vida dele e ele, então, passou a ser um músico? É uma das coisas que a gente fala muito com as famílias, né? Que a gente acredita muito que as artes despertam talentos e possibilidades. Lá em casa, assim, no núcleo familiar, não temos... A gente está chegando nos minutos finais e eu não quero deixar a nossa cereja do bolo aqui. Deixa o Dudu falar. Dudu aqui, seu irmão do lado, eu não sei quem ama mais o outro. Olha aqui, o Dudu do Cavaco está ali já com a gente. Dudu, por favor, dá a tua palhinha aí. Eu sei que você é professor de música, né? Ele está nos ouvindo? Dudu? Oi, Dudu. Oi. Oi. Ah, viu? Quando o irmão falou, ele respeitou. Dá uma palhinha pra nós aí, Dudu. Te amo. Dá uma palhinha aí, bem bonito. Ah, que massa. Adorei. Dudu, beleza, cara? Tá lindo.
Demais, Dudu. Obrigadíssima, viu? Ó, muito amor, muito carinho por você. Obrigado. Que lindo. E ainda dá aulas de música, né? Incrível. Léo, obrigadíssima. Parabéns por sua trajetória, obrigado viu? Pelo carinho, que eu sou fã do Futuro, do canal, dos programas. Eu acho que esse educativo, minhas filhas já iniciaram essa caminhada e parabéns. Que bom, mas a gente voltar existe mais. mesmo por vocês. É vocês que fazem existir essa programação aqui. Obrigada a você aí de casa. Se quiser mandar esse link, né? Sugerir para alguém que reveja esse assunto e que se reveja também, se repense, né? Como é que a gente olha para as pessoas que têm Down ou para as pessoas que são diferentes da gente. Tá lá, futuraplay.org, e até uma próxima.